e aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, com relação a Deus, em relação a esses momentos estes que são momentos singulares, para a gente poder se envolver com Deus, olhar para Deus. Deus é o Senhor da sua obra, e Ele é aquele que nos fez como igreja. Estava pensando, quando o Evangelho foi estabelecido através de Jesus, pelo Espírito de Cristo mesmo, ele foi plantado em alguns lugares. Houve 7 igrejas na Ásia, que foram igrejas que se destacaram no tempo dos apóstolos ainda. E no livro de Apocalipse, Jesus pessoalmente escreve uma carta, manda que João escrevesse, e ele ditou uma carta a cada uma dessas igrejas. Igreja de Filadélfia, igreja de Sardes, de Pérgamo, são 7 igrejas ali, de Éfeso. E hoje, quando vamos lá, nós percebemos que não tem mais nada. A igreja tem uma coluna, os lugares onde eles reuniam como igreja já não existe mais, ela já não existe há muito tempo. A igreja não é uma estrutura física, a igreja somos nós. Então, servos de Deus que andam com Jesus, ou num grupo menor, ou num grupo maior, eles são, cada um de nós é a igreja. A gente precisa aprender a permitir que o Espírito Santo nos use, a permitir que o Espírito Santo realize a obra dele em nossa vida, a permitir que o Espírito Santo faça o que deve ser feito, aonde ele nos tem plantado. Eu não preciso correr. Uma vez eu conheci uma senhora frustrada com a sua vida espiritual, principalmente com os resultados. Que vida espiritual, queridos, avivamento, não é simplesmente um movimento que traz aquela ação de sentimentos gostosos e maravilhosos durante o culto. Não é só isso. Isso pode até fazer e até haver mover de sentimento num show, por exemplo. Um show público. Aquela alegria transbordante que mexe com a nossa interioridade. Isso pode haver. Então, o sentimento é uma coisa, a ação espiritual é outra. Completamente diferente. Mas avivamento, na verdade, quando existe, o que é avivamento? A vida penetrante, que é a presença do Espírito que dentro de nós nos torna pessoas reguladas, equilibradas, de alegria, de paz, de contentamento, que expande isso para os nossos companheiros primeiro da casa. O avivamento é isso, e traz a partir da presença de Deus na nossa vida uma harmonia, e a gente começa a sentir a presença de Deus, e as coisas vão funcionando à maneira de Deus, e as guerras vão sendo travadas, mas vencidas. Mas avivamento é uma funcionalidade de vida. Você pode ver que tem pessoas que se dizem avivadas e pensam porque tem dons, por exemplo, e de repente você vai ver que o resultado efetivo na vida daquela pessoa não condiz. Falando, o que aconteceu, cara? Que avivamento é isso? Nós precisamos de avivamento, que é essa operação do Espírito de Deus, amém? Na nossa vida integralmente. Então, quem é a igreja de Jesus aqui? Sou eu, você. Aleluia. Então vamos nós juntos. Um avivamento, que é uma operação conjunta, que contagia, que expande também,
ela só pode ser realizada através de um grupo de pessoas. Ela não pode ser realizada só através de uma pessoa. Não é o pastor que realiza uma vida. Ele produz um caminho, ele mostra uma direção, mas somos nós juntos. São os talentos que Deus nos deu juntos. Com fé, não com espírito de incredulidade, com fé. Para que nós possamos então, juntos, realizarmos esta obra maravilhosa, que é a obra de Deus sobre a terra, na nossa geração e no nosso papel. É nesse mover do coração que Deus me deu uma palavra nesta noite, para esta noite, e palavra esta que eu nunca preguei nesse sentido, mas eu penso que eu já tenho pregado algumas vezes, mas vou falar sobre o azeite que simboliza o Espírito de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. O senhor Marcos está fazendo um trabalhinho aqui. 2 Reis, capítulo 4. É um texto do Antigo Testamento. Vai lá para o Antigo Testamento. Você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, e você vai passando. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Isso. Aqui é uma porção das Escrituras que vai nos falar sobre avivamento, na verdade, mas de uma maneira figurada, de uma maneira que hoje nós entendemos através da interpretação do Novo Testamento. Se não veja, aqui é um fato, um acontecimento. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, o profeta da época, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? O que eu vou fazer por você? O que eu posso fazer por você? Dize-me o que tens em casa, o que você tem? E ela disse: a tua serva, não tem nada em casa, senão, ela se lembrou, uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois de fechar a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. É nesta frase que eu quero dizer assim, quero falar nesta noite. Então o azeite parou. Vamos orar mais uma vez, feche os teus olhos. Lance a tua fé na direção aqui. Lance a tua fé, creia. Sou calma, russo, eu creio. Sou calma, eu creio. Pai, eu creio. Pai, eu creio, não por um fato histórico, nem por um acontecimento
experimentar o passado, mas eu creio em Jesus agora, neste exato momento, porque eu te conheço suficientemente para saber que Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha mulher, Tu és o Deus dos meus filhos, Tu és o Deus desta igreja, Jesus. Eu creio. Ó Deus, agora eu também posso dizer que nós cremos, Deus. Há pessoas aqui, meu Deus amado, nobres, pessoas que o Senhor tem derramado o Teu Espírito. Ajuda-nos a entender, a compreender, a entrar na Tua palavra e sermos visitados. Queremos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Verso 6, repito: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aqui, queridos, é um episódio de fato extraordinário, semelhante a este. Temos poucos desses, mas houve outros semelhantes da questão física inexplicável de se multiplicar o azeite mesmo, o líquido de azeite que estava numa vasilha. É fabuloso. Como foi também outras multiplicações que você pode recordar através da sua leitura, que estão registradas na Bíblia, e isso é próprio do Espírito de Deus, tal realização. Percebam bem, entrem comigo nesta palavra. Há uma mulher aqui retratada em 2 Reis, no capítulo 4, numa situação muito difícil. Situação que é visitada, essa mesma situação que de repente vem e nos choque. Domingo Israel estava vindo trazer a minha esposa e o Gabriel para a igreja e ele, uma pessoa estava errada. Fomos ver, acompanhamos o caso. Ela cortou, não deveria cortar, ele andava na sua direita, bateu. Acompanhamos o caso, acompanhamos a pessoa, ela está bem. Temos que quebrar a perna, depois atendido imediatamente por você. Mas são situações, a mim, me causou perplexidade. Eu vim de um final de semana que todos tiveram oportunidades, todos que gostam de avivamento tiveram oportunidade. O time esteve lá, alguns irmãos estiveram lá, que desejam avivamento, às vezes não pôde avivamento. Foi uma benção. Que quer ser cheio do Espírito. E Deus me deu entendimentos ali, me deu palavras. Fomos todos que fomos quando fomos abençoados. Quando nós saímos ali revigorados, de repente visita-nos essa situação. É um lugar difícil também. Você pode me dizer: pastor, aconteceu isso comigo outro dia, aconteceu lá, aconteceu aquilo ali comigo. Então são situações que talvez para um ou para outro não seja tão sério, mas de repente da sua condição e do seu momento a coisa torna-se mais séria. Essa mulher, ela tinha uma vida boa. Ela tinha um marido que servia a Deus, que era discípulo de Eliseu. Ela estava envolvida no ministério. E por algum motivo que nós não sabemos e nem entendemos, e não temos ousadia de questionar Deus, o marido morreu. A situação reverteu de alguma forma, de alguma maneira, não sabemos, e de repente ela está endividada
e ela está numa situação difícil, então ela procura o socorro de Deus através do profeta. Ela vai ao profeta. Interessante que a questão do homem de Deus, da mulher de Deus, de repente nós não temos dinheiro, mas nós temos esta condição em Deus, porque a Bíblia fala que muito pode a oração do justo na sua eficácia. Funciona extraordinariamente. Então vai esta mulher numa situação dificílima, do perigo eminente de perder filhos, os 2 filhos, que era uma sentença de morte para ela. Então ela está exatamente no momento, ela fez de tudo, de todo momento, ela usou todas as suas forças, ela deve ter orado, deve ter buscado a Deus, e buscado Deus, e Senhor me dá um livramento, e buscado Deus, e colocou tudo que ela sabia que tinha recebido da palavra de Deus em prática, e não funcionou, até exatamente aquele momento, que na verdade existe um. E o momento, normalmente quando você procura Deus, o momento da operação dele é justamente o momento do sobrenatural, naquele momento que o natural não consegue mais alcançar. Aí é que entra a milagrosa mão de Deus, não poderosa. Mas você se coloca no lugar dessa mulher. Eu me coloco no lugar dela, eu penso em tantas situações que já vivi. Chega um momento que é um momento praticamente desesperador. Quando você procura Deus, de todas as formas, mas chega um momento que é o momento da coisa desandar. Você prevê, a coisa está caminhando, mas é o momento de cair no abismo. É o momento que ela está diante do profeta. Esse texto aqui, queridos, é maravilhoso porque ele revela exatamente a realidade da nossa vida, da nossa existência. O profeta, homem de Deus, ele é um homem de Deus, é um homem de Deus, sabe o que acontece. Ele também necessita da iluminação de Deus naquele exato momento. Se você perguntar para um profeta ou para qualquer homem de Deus qual é a saída dele, você também não sabe. A diferença é que o Espírito de Deus lhe assistirá exatamente na hora e lhe dará a palavra na hora que você deve dar a palavra. Então essa mulher, quando vivia essa situação dificílima, ela chega diante do profeta e diz: olha, eu estou assim. E você vê uma pergunta que ele faz assim: o que hei de fazer contigo? Ele se coloca à disposição, mas o que eu posso fazer com você? O que eu posso fazer com você? Daí você percebe que ele imediatamente vem uma ideia na cabeça dele, vem um pensamento, vem uma direção. Essa é já a operação do Espírito. Ele fala uma coisa que parece ser uma coisa absurda. Ele pergunta assim: o que você tem? Coisa forte. O que ele está falando? O homem de Deus está nos mostrando a maneira pelo qual Deus opera. E ele está falando com gente que é crente, ou com gente que teme a Deus, com gente que está ouvindo a palavra de Deus. Então está dizendo assim: o que você tem na tua casa? Foi isso que o Espírito de Deus moveu o homem de Deus a dizer: o que você tem na tua casa? Por quê? Porque ela deveria ter algo. Porque Deus nunca desampara a pessoa. E ela disse assim, no momento, a ideia aqui do hebraico é o seguinte: ela disse assim: pô, serva, não tem nada em casa, eu não tenho nada. Aí ela disse: se não, talvez esse não, da ideia, uma lembrança. Ela falou: olha, para dizer a verdade, falando a verdade, dizer a verdade, eu só tenho uma botija de azeite. É exatamente aqui que o Espírito de Deus pega esta palavra, porque esta palavra azeite, óleo, a unção, no Antigo Testamento, ela prefigura, ela aponta a
presença majestosa, maravilhosa do Espírito de Deus. Ela fala do Espírito Santo. Ela fala do Espírito da vida, que trouxe vida, que mantém a vida. Então, é um simbolismo. No Antigo Testamento se trabalha com esta ação representativa, com estas figuras que vão detalhar, que vão determinar, que vão mostrar lá para todos os que ouvem uma realidade que vai ser entendida no Novo Testamento. Então, quando ela fala botija de azeite, o profeta entendeu na hora, Deus falou. O que ela tem? Se eu for interpretar esta palavra à luz do Novo Testamento, eu direi: ela tem ainda uma porção de unção da presença do Espírito de Deus. Mas ela tem. Essa é a ideia. O que ela deveria ter? Ela deveria estar cheia de Deus. Mas ela ainda tem o privilégio de, mesmo diante das dificuldades que ela está vivendo, o que se prefigura aqui que ela tem uma porção. Eu tenho. Esse azeite, o óleo, o símbolo do Espírito Santo, então, traz-nos um entendimento na analogia o seguinte: Deus quer fazer uma multiplicação. Então é exatamente isso que Eliseu entendeu. Deus vai fazer. Eu vou te mostrar o que você deve fazer. Você vai na sua casa, eu te dou uma ordem. E você vai trancar a porta. Não deixa ninguém entrar, para não te atrapalhar. Olha a importância da casa e da família. Fecha as portas, não deixa ninguém entrar. Antes, porém, você vai pedir vasilhas. A cada vizinho. E daí você vai pegar todas quantas vasilhas você puder pegar. Eliseu falou. Olha que oportunidade que eles estão dando. Ela podia pegar 2 vasilhas, ela podia pegar 3 vasilhas, ela podia falar com o vizinho, mas ficar com vergonha de falar com o vizinho. Olha que uma coisa foi liberada para ela. E vai e traz para sua casa. Todas quantas você puder, você fecha a porta, não deixa ninguém entrar dentro, você, seu filho, e tudo você vai pegar. Essa vasilha que você tem de azeite. Olha que loucura. O profeta falando, e vai encher todas as outras vasilhas. Olha que a operação de Deus, ela não é racional. Porque o que é racionalidade? É o entendimento dos sentidos. Como que eu vou pegar esse copo e encher 50 copos desse tipo vazios de água? Vai lá e tranca a porta com todas as vasilhas e enche. Então esse fato foi concretizado. Por quê? Porque ela creu. Fala com o seu irmão, você precisa crer. Ela creu. Fé não é sentimento, simplesmente fé é ação. Ela foi lá, pegou as vasilhas, emprestou vasilhas. O que você quer vasilha? O que ela falava para a pessoa? A pessoa, eu ia perguntar, ela está na minha porta. Senhor Carlos, por favor, minha vizinha lá, por favor, eu queria que o senhor me emprestasse as 2 vasilhas. Eu falei, aqui, primeira coisa que eu vou dar. Ela falou, o que ela falou? Será que ela falou, olha, eu quero as 2 vasilhas porque eu vou enchê-las de azeite? Pode ser que ela tenha falado. Eu preciso de muitas vasilhas porque eu tenho muito azeite na minha casa. Pode ser que ela tenha falado. Mas o fato dela ter buscado as vasilhas significa que ela creu que encheria todas aquelas vasilhas. Então, vê que o milagre, ele é processuado, ele é tratado, ele é desenvolvido juntamente
Porque se ela não buscasse as vasilhas, se ela não pegasse a vasilha para encher a outra vasilha, tudo também não aconteceria. O milagre depende de mim e de você, na questão de crer. Então, ela aqui está mostrando, está nos falando dessa multiplicação maravilhosa que Deus faz, que Deus ordena. E se você olhar isso aos olhos do Novo Testamento, você vai ver uma frase lá em Efésios: cheios do Espírito. É uma ordenança. É uma ordenança. Deus está falando: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É a mesma ordenança. Pegue a vasilha. Se encha do Espírito Santo. O que Deus está falando? Você vai ser cheio completamente. Você não se encha até pela metade, se encha totalmente. O que eu entendo com isso? É vontade de Deus que eu seja cheio do Espírito Santo, e a conexão a isso é ser cheio do Espírito, é também ser cheio de toda a providência, de toda a habilidade, de toda a capacidade emocional, física e espiritual para funcionar devidamente em Deus e também pagar dívidas, porque ela era uma mulher que estava endividada. Então, a unção de Deus, ela possui, na verdade, 3 características. Então, o que um avivamento, que é a unção de Deus, o óleo sobre meu ser, sobre a minha alma, eu cheio do Espírito Santo, o que produz um avivamento? Eu conheço pessoas que ficam sabateando, mas a vida é uma droga. Eu conheço pessoas que vivem, mas a vida é uma droga. Casamento é uma droga, o seu relacionamento é uma droga. Eu conheço pessoas assim, conheço ministérios assim, e se empolgam, e gritam, e você vai ver que aquela coisa não funciona, os filhos não se convertem, a coisa não funciona, e achando que só esse pavimento de ação, de comportamental é o que vai resolver a vida. Não é. Avivamento é em si uma operação de Deus que faz 3 coisas fundamentais que eu preciso entender. Ser cheio do Espírito. Primeiro, avivamento é a coragem de fazer o diabo ficar no seu devido lugar. Avivamento é você conseguir, cheio do Espírito Santo, parar a atividade do diabo na sua vida e Deus mover. Como que Deus move na vida de uma pessoa? De dentro para fora. Eu tenho falado muito disso. Aqui de dentro para fora. Avivamento, para se entender exatamente esta palavra, aviva dentro da pessoa o verdadeiro sentimento de amor. Existem coisas que os espíritos fazem por obrigação, fazem muitas coisas, os budistas fazem, mas o verdadeiro amor, aquele amor que transborda no coração, que atinge a pessoa do meu lado, a outra, aquele amor de fato, amor que não é simplesmente um sentimento de favorecimento. Amor é um sentimento muito amplo, de compreensão, de benignidade, de fidelidade. Amor que ama, não fala mal, que ama, é uma série de coisas. Se você olha lá em 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver o que é o amor. Amor é avivamento. E a terceira coisa que você vai detectar se alguém ama é a característica da graça. A característica da graça é o seguinte: a pessoa é cheia da graça de Deus, é cheia do entendimento. Uma pessoa que é avivada é uma pessoa que conhece os seus limites, a sua situação, quem ela é, e também tem graça.
Quando a gente vai ser no nosso relacionamento, você começa a ter graça. Você fala, poxa vida, suporta a pessoa. Isso é sintoma de avivamento. Você vê aquela mulher, naquela situação toda, Deus está operando em favor dela. Será que aquela dívida foi uma dívida devida ou não? Ah, mas é consequência do é graça. Graça. Quem deve é que contraiu a dívida. E Deus nessa operação toda. Ah, mas mereceu. O merecimento, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. Então nós temos que entender que avivamento é entender que Satanás, avivamento é sentir o amor de Deus verdadeiro, e o amor de Deus não começa por lá de fora, o amor de Deus começa aqui de dentro. O amor de Deus, querido, não começa aqui. Fala comigo, o amor de Deus começa na minha família, começa na minha igreja, começa com o que eu trabalho. Pelo amor de Deus, como vai fluir? Queridos, eu quero dizer aqui e chamar a atenção rapidamente algumas lições maravilhosas para que a gente venha provar. Eu estou precisando de avivamento. A igreja de Jesus, nós precisamos. Há uma palavra no histórico da igreja, ou na história da igreja, que se chama reavivamento. É uma coisa que nós estamos precisando neste lugar. Eu já vivi muitos avivamentos. E já vivi muitos reavivamentos. E eu sei que Deus quer fazer isso, mas através de nós. Amém? Quantos concordam? Digam amém. Amém. Precisa haver uma concordância. Precisa haver isso. Isso é uma coisa tão interessante. Uma pessoa uma vez falou comigo algo assim. Ela disse, num sonho eu dizia, monte, vai! E ela dizia para mim, o monte ia, pastor, mas eu ia com o monte. Mas é verdade, a operação de Deus opera, mas se nós não percebermos aonde nós formos, eu tenho percebido isso da minha vida, aonde eu vou, seja lugar agradável ou desagradável, com dinheiro ou sem dinheiro, com fama ou sem fama, no buraco ou no alto, eu carrego a mim mesmo e sou a mesma pessoa. Faz um retrospecto da sua vida. Vá agora no oásis, cita toda aquela operação de benéfica, que você está sendo assim beneficiado, garçom, isso, hotel, 5 estrelas, tal. Vê se muda o teu interior para você. Vou continuar o meu. Porque nós nos acompanhamos. Quem tem essa vivência, o experimento de fases, em que você poderia tudo, você viu que você não é melhor do que você é hoje. Na alegria, na paz, no contentamento. Então há lições aqui que nós temos que aprender nesse exato momento. Primeira lição, sobre a questão do Espírito de Deus, que é a maior riqueza que existe na terra. Eu ouvi um jornalista falando esse dia na televisão, ele falou assim, ousado, né? Ele estava falando, explicando, ele falou assim, mas não existe paz, né? Ele falou, onde que está a paz? A gente busca tantas coisas, tantos recursos, tantas coisas, mas nunca encontramos a paz. Aonde está a paz? A paz, ela está tão somente na presença do Espírito de Deus enchendo. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendi aqui nesse texto todo é o seguinte: o azeite desta mulher, segundo o que o profeta falou, seria derramado sem limites. O que o profeta falou para ela? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Ele não falou pega 5 vasilhas, ele falou pega 4 vasilhas, ele falou vai enchendo.
Eu me lembrei de uma palavra que Jesus disse, que Deus não dá o Espírito por medida, por limitação. Então vai enchendo. Eu posso ir enchendo do Espírito. Não tem limite. Isso é uma coisa extraordinária de contentamento. O que Deus quer fazer nesta igreja? Igreja Central. Nossa igreja é conhecida como a Igreja Central de Campo Grande. Deus quer encher-nos do Espírito. Aleluia. Eu te dou um conselho e eu estou me dando esse mesmo conselho. Vou deixar. Deixa. Segunda coisa que eu entendo desse texto aqui é que o azeite seria multiplicado milagrosamente. Esse é o entendimento. Mulher, não falou com estas palavras, mas falou estas palavras da sua palavra. Ele disse: milagre. Se você pega um copo de azeite e vai enchendo só com este copo os outros vasilhas de azeite, você vai fazer, faça isso. Então o que Deus está falando com ela? Milagrosamente. Milagrosamente. É pelo meu poder. Queridos, é pelo poder de Deus que a gente vai enchendo de paz, de alegria, de contentamento. Outra coisa que eu aprendi aqui nesse texto, que o azeite seria derramado sobrenaturalmente, isto é, algo incompreensível pela mente humana. Nem hoje, nem amanhã, nem depois, ninguém vai entender, não há ciência, não há nada que pode explicar como se multiplica azeite, como se multiplica pães, como se multiplica vinho, como se multiplica peixe, como se multiplica. Vai sair do mundo? Como se vai declamar? Quando Jesus encontrou Nicodemo, ele falou uma coisa, diz que a ação do Espírito Santo é um mistério. Então a gente aceita a soberana e livre operação de Deus para a nossa vida e pronto. E pronto. Vou repetir. Fala comigo. Eu aceito a soberana ação do Espírito Santo na minha vida e pronto. Cheio do Espírito. Oh. Outra lição que eu vi aqui nesse texto, que é que o azeite é para todos os vasos. Olha que coisa impressionante. O profeta falou: busca todos os vasos, todos os vasos, todos os vasos. Então, ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, é alegria, diz a Bíblia, é paz. Fala para mim. Fala para mim. O que vale, quanto vale a verdadeira alegria? Aquela alegria assim, que vem de dentro, essa alegria do Espírito de Deus, muitas vezes está tudo desmoronando. Você vê aquela alegria, aquela paz, aquela tranquilidade. Você está louco? Doido? Ou é doido ou é cheio de fé. A pessoa não tem alegria no momento terrível, é cheio de fé. É doido. Me lembro uma vez que nós compramos com muito sacrifício, nós funcionávamos como igreja no Tocantins, no Grupo do Tocantins, num circo. Nós compramos de fato um circo grande. Foi um desafio, Deus nos deu aqui. E a palavra que eu dei era, a direção que eu tinha, só eu tinha. Ninguém tinha. Os meus presbíteros ali, todos eram contra comprar o circo. Mas eu sempre recebi uma palavra de Deus. Uma vez eu peguei eles numa reuniãozinha falando: nós somos contra. Eu falei: ou compra ou eu vou embora. A direção de Deus é essa. Eu fui sozinho, fiz aquilo que é a minha responsabilidade.
Aí dá um vendaval e arrebenta-se. Eu fui lá, todo mundo me olhando. Eu sabia que eles não falaram nada, não tiveram coragem de falar uma coisa comigo. Mas eu via, eles estavam falando, só no olhar. Falava assim, não falei? O senhor é teimoso. Não falei que dava certo. Eu lembro que tudo, os ferros, tudo arrebentado, caiu, rasgou toda a lona. Acabou isso. Tinha coisa tanto de ferro como isso. Aí eu andei, fiquei andando ali no meio daquele escombro. Todo mundo ali da igreja foi lá ver, porque quando deu o vedal, falou, o que aconteceu ali? O circo, né? Eu fiquei andando ali durante alguns minutos, andando, o Espírito de Deus foi ministrando no meu coração. O Espírito de Deus ministrou no meu coração assim, esse vento não é meu, não fui eu que produzi este vento, eu não estou realizando, destruindo obra evangelística. Essa é uma ação de Deus. Eu percebi claramente. Aí chamei todo mundo e falei, vem cá, irmãos, demos as mãos e cercamos ali o círculo. Isso aqui é do diabo. E eu falei, o que nós vamos fazer, pastor? Eu falei, nós vamos comprar um outro círculo. Queridos, nós construímos ali uma obra maravilhosa. Mas o segredo foi aquela tenda. Toda a cidade conhecia. Eu chamava a igreja do círculo. Eu falei uma coisa tão novidade para eles, assim, uma coisa que é difícil. Era uma ação de Deus. E hoje tornou-se uma grande igreja. Foi construído um templo para mais de 1000 membros. Deus, não é de você entender determinadas coisas, a obra de Deus é um mistério. Fala comigo, a obra de Deus é um mistério. Aleluia. Então ela é para quem? Para todos nós. Para todos nós. Derramamento do Espírito de Joel no Antigo Testamento seria para todos. Pedro, quando ouviu e viu a operação do Espírito na sua época em Pentecostes, ele diz, é para todos. Ele lembrou exatamente de Joel. Outro ponto que eu entendi aqui é que o azeite é para todo o vaso. Queridos, cada vaso precisa ser cheio do Espírito de Deus. Nós estamos aqui numa empreitada. Nós estamos amarrados. Vocês estão amarrados também. Podemos até nos desamarrar, mas existem laços de amor. Laços de amor. Eu estou, você comigo, eu não ameaço você. Espero também que você não me ameace. Nós estamos juntos, amarrados. Fala comigo, eu estou amarrado. São laços de amor que nos amarram. Esta obra aqui é uma obra para quem tem coragem. É uma obra para gente que é valente, entende as coisas, que compreende as coisas. Deus falou comigo nesse encontro. Então você e eu, nós precisamos entender que o propósito de Deus na minha vida é me encher do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Sabe quando essa igreja vai funcionar? Quando você estiver cheio do Espírito. Quando nós estivermos cheios do Espírito, o teu vizinho vai olhar para você e vai falar, o que acontece com você? O que acontece com você? Você tem uma alegria, você tem uma coisa diferente. O que eu faço? Aonde você vai? O que você faz? Teu funcionário, a pessoa que está do teu lado vai falar assim, o que você tem, meu querido irmão? Eu posso ter o que for, mas o que investe as pessoas, o que traz um desafio assim na pessoa, na verdade, a verdadeira, não quero retirar essa palavra inveja, eu quero dizer, o que impressiona as pessoas é você ser feliz. O Espírito Santo produz isso.
Como eu vi uma coisa também interessante aqui nesse texto, é que o azeite seria derramado à medida da disponibilidade do vaso. Quantos aqui são vasos? Levanta a mão. Então o que Deus está falando? Olhando para esse texto, conforme o vaso se dispõe, imagine você como vaso. Qual é a tua abertura? O coração é a abertura. Como está teu coração? Como que ele abre? Você está aberto? Como que é a tua abertura? Conforme a abertura, a operação de Deus na sua vida. Percebe? Eu que me abro. Sou eu que me abro. Eu que vejo. A Bíblia fala que Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele teve que cavalgar durante a madrugada sozinho, porque ninguém podia cantar com ele. Ele teve a visão da catástrofe ali diante dos seus olhos, não poderia desanimar. Ele olhou tudo aqui. A visão, qual é a visão? Então eu posso aqui, por exemplo, entrar aqui, olhar e falar: cadê as pessoas? Não, eu posso ter essa visão. É visão. Mas eu posso aqui ter essa visão. Nossa, quanto espaço da cadeira, hein? Quanta gente pode se sentar aqui. Olha só, esse lugar maravilhoso, nós podemos fazer isso e aquilo. Eu vou me pegar. É visão. E essa visão, só quem tem o Espírito de Deus, nas questões espirituais, ele pode ter. Só Deus que pode implantar isso dentro dos nossos olhos. Como que você olha uma situação? Positivamente ou negativamente? Como que você trabalha essas situações? Você vê um problema, como que você pensa? Está difícil, não sei se vai dar certo. Como que você vê os desafios da sua vida? Olha para mim. Como é que a gente resolve as coisas? Como que a gente vê? Conforme aquilo que a gente vê, a gente alcança. E essa visão Deus pode nos dar maravilhosamente. Aleluia. Em último lugar, o azeite só parou quando todos os vasos estavam cheios. Não havia mais vasos? Não havia mais lugar para encher? Então, recapitulando, saiba que o Espírito Santo está sendo derramado sem limites. Saiba que o Espírito Santo é derramado pelo poder de Deus e não pela manipulação. Pode haver manipulações. Eu não quero que haja manipulações no nosso vida. Eu não quero encher essa igreja de confusão. Eu quero encher essa igreja de pessoas genuinamente que busquem a Deus e dê certo. Amém? Porque nós temos condições de fazer manipulações se quisermos. Mas não é isso o que nós entendemos. Então, o que nós estamos formando? As pessoas perguntam: o que você está formando, pastor? Eu estou formando uma equipe. Quem quer andar comigo hoje? Quem não quer andar comigo hoje? Eu estou formando uma equipe. E a questão é passarmos por esse estado, por esses momentos. Então eu tenho essa visão. Deus me deu aqui e colocou como pai, mesmo sendo eu de menor idade. Muitas vezes. Mas é visão. Deus quer operar maravilhosamente. Fala amém, Jesus. Alguém disse para mim: pastor, mas agora que Deus só tem um pastor. Mas tá bom, pastor. Você quer quantos pastores? Tem pouca gente aqui, viu?
Excelente, pastor. Para quê? Tem dinheiro para pagar o salário desses pastores? Nem o meu pai, né? A vida que Deus está operando. Eu tenho que crer. Fala comigo, eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Irmãos, a outra coisa que Deus falou: derramamento por todos, derramamento para encher completamente, derramamento sobre os sedentos. Você e eu temos sede. Quantos aqui têm sede de Deus? Queridos, eu olho meu carro. Eu tenho um carro. Eu sou apaixonado pelo meu carro. Eu tenho uma relação de amor. Os caras ficam comigo com raiva. É normal, mas é um relacionamento. Mas é um relacionamento de amor. Eu gosto desse meu carro. É o carro. Ele tem defeitos? Se eu te contar os defeitos que eu conheço desse meu carro, exatamente agora, você vai falar: meu pai do céu, eu não amaria esse carro. Mas quando eu entro dentro dele assim, sento naquele banco de couro rasgado, eu penso: eu vou consertar esse banco. Todo dia eu penso isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu gosto de fazer. Porque é meu. Eu vou gostar do carro do quê? Do chefe? O carro é dele, não é dele. Eu gosto do meu carro. Deus vai me dar um dia, eu não estou infeliz com o meu carro. Não estou amaldiçoando o meu carro. Deus me deu uma família. Eu tenho uma mãe, meu pai partiu, eu tenho minha mulher, meus filhos. Um dia o pastor chegou para mim e falou assim: pastor Valente, continua a tua vida, você pode plantar a igreja, mas deixa os teus filhos comigo, eu cuido deles. Eu falei: o quê? Eu vou deixar meus filhos com você? Eu gosto dos filhos. Você deixa aqui? Eu deixo. Minha mulher nunca me largaria, se ela me largasse, era muito difícil me levar meus filhos. Porque eu ficaria com meus filhos. Nunca deixaria. Seria uma confusão muito grande. Eu amo meus filhos. Eu amo a minha família. Eu amo o lugar que Deus me deu. Como diz Gabriel fala assim: papai, eu amo cada centímetro daquele lugar. Eu amo tudo daquele lugar. Então eu falo: meu filho, não está fácil. Ele fala: mas pai, vai dar certo, vai dar certo. Ele reúne com o grupinho dele, um grupo pequeno. Ele fala: mas foi uma bênção, uma bênção. Gabriel me incentiva muito. Toda pessoa que eu pergunto para ele: como que é essa pessoa? Ele fala: uma bênção. Até minha mãe brinca, fala assim: nossa, Gabriel, tudo é uma bênção. Uma bênção. Essa é a casa que Deus nos deu. Sei lá, é mais bonito, mais feio? Depende dos nossos olhos. Mas Deus quer nos encher do Espírito de Deus e do Espírito de amor, de contentamento. Então, o que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar para o meu irmão, para a minha irmã, e falar assim: vamos firme. Vamos firme. Aleluia. Deus vai realizar a obra. Eu não conheço vocês direito, mas também vocês não me conhecem. Vocês não sabem exatamente o que vocês estão achando. Eu estou falando isso para o bem, não para o mal. Não? Deus vai realizar uma obra neste lugar. Deus vai levantar pastores, homens e mulheres de Deus. Deus vai levantar recursos financeiros. Recursos financeiros. Não é você ou outra pessoa que vai nos prender de forma nenhuma. Deus vai levantar recursos financeiros ou através de você ou através de outra pessoa. Deus é poderoso. Eu conheço Deus poderoso. Aleluia, eu conheço Deus poderoso. Uma vez eu pastoreava uma igreja e o que aconteceu é o seguinte: a igreja ela travou comigo. Por quê? Porque a igreja começou a arrecadar dinheiro. E o conselho da igreja naquela época, naquela época, o conselho era muito forte. Hoje o pastor tem muito mais liberdade, como ela não tinha muita liberdade. Então o que o conselho fez? O conselho travou.
Eu tinha o meu salário, eles deram 1,5 salário para mim e para eu viver. Decidiram pagar aluguel, não pagar nada. Foi uma situação muito difícil. Sabe o que Deus fazia? Primeiro que Deus dava todos os recursos que eu precisava. De outra, pessoas vinham me dar. Segundo, é que vinha um homem, todo de branco. Durante todos os meses que eu estive na igreja, durante todo o tempo, com envelope cheio de dinheiro. Só viu este homem, um caseiro que morava no fundo da igreja. Eu nunca consegui pegar esse homem, e ele nem conseguiu descrever direito como era o homem, porque ele era muito velhinho e ele entregava esse dinheiro para esse homem. E a igreja financeiramente prosperou. Hoje é uma igreja grande. Deus não dá. Nós vamos ser abençoados. E essa é uma obra que Deus está nos chamando. Deus trouxe você aqui para quê? Para você ser um instrumento. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Estou não chamando vocês não. E o que eu vejo é que são todos uma bênção. Todos que estão aqui participam, estão envolvidos e são pessoas que Deus tem. Eu estou falando essa palavra para te animar. Deus vai te encher de paz, de alegria e de prosperidade em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Hoje eu tive um entendimento que eu não tinha tido. Eu sou um dos homens nessa cidade que se levantou contra o espírito de Mamon. Mamon é o espírito do amor ao dinheiro, que muitos estão servindo nesta cidade, nesta e muitas igrejas. Eu sou um desses homens que entendi que não dá para servir a Cristo e servir as igrejas. E eu estava aqui orando, e Deus falou uma coisa comigo. Mamon está te resistindo, está atacando os teus filhos, porque ele quer te envergonhar. E nas coisas de Deus, não é de outra forma. As coisas não são automáticas. Eu preciso entender o meu inimigo. Eu tenho a autoridade de Deus e resistir. E o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aonde você tem sido atacado? Talvez aí também. Outra vez aquele comichão que vem de descontentamento, ou aquela coisa que vem para destruir você. Nós amamos vocês. Somos uma bênção, todos nós. Fala, eu sou uma bênção. Mas nós temos uma capacidade. Nós não somos destruídos. Nós funcionamos. Aleluia. Hoje passamos a entender um pouquinho mais do que é ser avivado. Estenda a sua mão para frente. A pergunta